Olá, sejam muito bem-vindas ao podcast Madre Elas. Esse podcast é um espaço para a gente falar sobre saúde da mulher, vida da mulher, maternidade, temas relacionados à mulher em geral. Hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, muito sério e muito urgente para ser tratado, que é a adotização e a gestação na infância. Esse tema ele ganhou mais destaque ainda recentemente com um vídeo que foi publicado no YouTube, de um conteúdo de um youtuber, que é o Felca, que trouxe à tona reflexões importantes sobre a sociedade e como ela tem lidado com esse problema. E também aqui a gente tem em Sergipe, hoje, uma campanha sendo encabeçada por uma das nossas convidadas, que é o Zero Gravidez na Infância, que também motiva a gente a trazer esse tema tão importante para esse momento hoje aqui, né? É importante que a gente saiba que é um debate que precisa ir muito além dessa internet, muito além do que a gente tem feito em rede social, mas está no nosso dia a dia, envolvendo saúde, educação, justiça e proteção social. E eu apresento aqui hoje as minhas convidadas muito queridas e muito especiais, escolhidas a dedo, que moram no meu coração. Essa conversa, eu tenho a honra de receber para esta conversa minhas convidadas, a doutora Priscila Batista, que é médica sanitarista, e que lidera o combate à gestação na infância na Secretaria de Saúde, que é presidenta do Comitê de Mortalidade Materna. Seja bem-vinda. E doutora Thalita Conigudes, também outra querida, promotora de Sergipe, do CAOP da Infância do Ministério Público de Sergipe. Sejam muito bem-vindas. É um prazer recebê-las aqui. Prazer meu. Prazer enorme, é uma alegria. Obrigada. E aí a gente agradece mais uma vez o convite e a gente vai fazer junto aqui uma reflexão sobre o tema, né? E a gente vai orientar com quem a gente pode orientar da forma adequada em relação a esses problemas que são tão iminentes, né? E a gente vai entender um pouco esse problema. Vou começar aqui conversando um pouquinho com a doutora Priscila, mas pode ter intervenção, e esse aqui é um bate-papo, tá, Thalita? Então pode ter essa intervenção. Queria começar aqui com você. E quando a gente fala da adotização e gestação na infância, do que exatamente nós estamos falando? Nós estamos falando de um problema importante, um problema que não é um problema de governo, eu costumo dizer, eu digo que é um problema societário, né? Que é a normalização da gravidez na infância. Quando Maria, que eu chamo Maria de Maria, né? Maria Carolina. Quando as nossas mães eram meninas menores de 14 anos, engravidar com menos de 14 anos no Brasil não era tido como resultante de um estupro. Hoje isso mudou. Então, a gente tem uma nova regulamentação no Brasil, né, que identifica como violência sexual, né, todo ato que é tido com crianças, com pessoas menores de 14 anos, isso é caracterizado como violência sexual. E aí, por meio do comitê, nós começamos a monitorar a situação, né, e nos espantamos lá pelos idos de 2021, 2022, né, já que a Secretaria Estadual de Saúde, a Vigilância em Saúde, ela tem esse papel de monitorar indicadores, nós nos assustamos com a incidência de gestantes e mães em Sergipe com menos de 14 anos, né. Desde então, nós utilizamos os recursos, né, de comunicação social, de monitoramento de indicadores, fizemos fóruns na Secretaria de Saúde e fomos buscar alianças de pessoas que tinham, instituições que tinham já algumas ações voltadas para esse público, para esse problema, né. Então, a campanha Zero Gravidez na Infância, ela nasce dessa movimentação social a partir de um monitoramento de uma situação de saúde, né? Então, quando a gente vai olhar a incidência de meninas menores de 14 anos que se tornam mães, isso chegava na época, eram mais de 300 meninas menores de 14 anos que não só se tornavam mães, mas elas passavam por pré-natal, elas iam ao serviço de saúde e isso era tomado e é ainda, né, como uma coisa que é natural. Ninguém via isso e acho que a gente começou a atiçar, né, ver a gravidez na infância como um problema de saúde pública que merece ser notificado do ponto de vista da vigilância epidemiológica, né, e isso deve gerar ações de saúde específicas, né, para cuidar dessas vidas, né. É importante a gente entender, né, que essa gravidez na infância, ela foi tão normatizada, né, e cria, assim, digamos, mudanças estruturais familiares tão importantes numa menina, né, que está começando a sua vida e que tudo é interrompido, né. E sem falar também da parte que a gente tem clínica desse problema inteiro. Então, é uma gravidez de alto risco, né, e que muitas vezes isso é banalizado. Então, assim, simplesmente ela engravida, aquela gravidez aconteceu. Muitas vezes a gente sabe que essa gravidez aconteceu
por conta de um estupro de alguém, por ser uma paciente que está ali vulnerável e às vezes é da própria família ou de alguém próximo a ela. Então, Priscila pode falar mais do que eu, porque tem analisado muito de perto essa estatística alarmante, que muitas vezes Sim. é o pai, é o padrasto, é o vizinho, né, é o irmão, São pessoas são pessoas próximas, próximas, é o tio. Então, isso alarma muito mais, né? Do que ser só o namoradinho que estava com ela. Então, é importante a gente entender. E como isso às vezes é ocultado, e quando essa família dá por conta, porque às vezes ela vai esconder, dá por conta, essa gestação já está avançada, né? E às vezes não tem o acolhimento familiar também para esse momento. Então, é importante a gente até entender do ponto de vista, né, do Ministério Público, como que a gente pode, diante desse diagnóstico de que a gente teve uma gravidez durante a infância, né, nas meninas abaixo de 14 anos, como é que legalmente a gente pode conduzir isso, o que é que essa menina tem direito e como ela deve proceder. Eu queria iniciar essa fala, né? Agradeço aqui demais, né, Carol, pelo acolhimento, pela receptiva, né? Doutora Priscila também, que já é uma querida, né? Estamos emergindo aí nesse trabalho junto com o comitê. Mas a gente queria iniciar essa fala com uma reflexão que acho que é importante, né? A Shield Boot Brasil, ela vem trabalhando, é uma sociedade organizada, ela vem trabalhando alguns temas importantes, compartilhando com a sociedade algumas orientações que de alguma forma está despertando a todos, né, esse dever de proteção que é muito próprio não só do Estado, mas também é dever da família e da sociedade, né, esse engajamento. É na infância que desenvolvemos a lente pela qual enxergamos os outros e a nós mesmos. Então, nós estamos aí formando pessoas que vão ser um futuro próximo. Precisamos realmente parar e repensar para onde nós estamos nos conduzindo. A adultização, né, um dos temas aqui importantes do que vai ser, né, desdobrado, ela realmente é essa vivência, né, essa vivência de um conteúdo, de uma atitude, de um comportamento que não é próprio de criança e adolescente, é de adulto. Então, existe aí uma interrupção dessa formação protegida. O Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8.069/90 e a Constituição Federal estabeleceu que é dever da família, Estado e sociedade a proteção integral. É dever de todos, né? Esses trabalhos que estão sendo divulgados de levantamento de informações e dados compilados por notícias, né, em diversas plataformas nas redes, inclusive pelo Felipe, né, Bressanin Pereira, que é o Felca, né, esse influencer que realmente trouxe uma voz ativa da sociedade nesse momento, revela exatamente isso, que nós estamos todos observando tudo, mas não estamos fazendo muito do que deveríamos fazer, que é o engajamento mesmo com o poder público, né, com o executivo, com o legislativo, e fazer realmente uma pressão necessária, né, de que pautas importantes possam ser colocadas para serem discutidas. Essa PL, né, que é a PL 2628, né, subscrita pelo senador Alessandro Vieira, do MDB, recentemente, que agora foi pautada, né, 2 semanas atrás, né, Senado, Câmara, Senado novamente, agora está indo para a sanção presidencial, que vem a normatizar as plataformas para um controle de parentalidade, controle de faixa etária, para um controle mesmo das plataformas, no sentido de serem punidas se eventualmente não derrubarem conteúdos, né, que forem prejudiciais a essa adultização precoce, essa erotização precoce, essa sexualização precoce de criança e adolescente, demonstra que é necessário todo mundo estar engajado, porque a pauta já existe há muito tempo, né? O Estatuto da Criança e Adolescente, ele fez 36 anos agora, o Estatuto é uma das legislações mais bem consolidadas do mundo a nível de proteção, sistema de garantias, tudo muito bem formado. Nós temos sistema de justiça, né, Ministério Público, Poder Judiciário, Defensoria Pública, OAB. Nós temos também a rede de proteção básica, nós temos ali os CRAs, CREAS, né, nós temos o CAPS, nós temos a saúde, assistência, educação. É um engajamento mesmo, polícia, forças de segurança. Então, o sistema de garantia de direitos é toda a sociedade engajada. Então, a pauta já era de muito tempo. Essa adultização é observada por todos nós, né? É um fenômeno que é um fenômeno de muitos anos. Porque nós falamos de infância, Carol e Priscila, há cerca de 400 anos é que nós estamos falando de infância no mundo, né? Antigamente nós tínhamos a concepção, até pelas fotografias, imagens de museus antigos, né, no Brasil e no mundo, de que existia a sensação de que nós tínhamos ali uma mini pessoa, né, formada já, tanto que até as fotografias e imagens eram de pessoas pequenas, com roupinhas dos adultos aladeadas, né, as fotos de família eram dessa forma. Então há 400 anos é que a gente começou a falar da infância. Quem é essa infância? Essa infância é uma pessoa em processo de formação, que tem um cérebro imaturo,
que ainda está se desenvolvendo, precisa de estímulos realmente dos mais simples possíveis, é o toque, é o cheiro, é o chão de fábrica, como se diz, é o chão da terra, é o sentir a natureza, né? Experimentar, mas ela precisa ser protegida porque nós temos um conteúdo adulto que, se for ofertado para ela nesse momento de formação, vai prejudicar todo o caminhar que ela tenta chegar a esse momento de ser adulta. Então, a adultização está acontecendo, né? Há estímulos constantes em todas as redes sociais. A televisão aberta há algum tempo já tem uma série de, né, filtros, né, e restrições com as faixas etárias, né, estabeleceu uma série de regulamentos, né, regulações aí pelas agências reguladoras, mas o ambiente digital chegou e chegou sem regulação nenhuma. Então, eu acho que essa pauta é imprescindível para que a gente possa começar a avançar. Mas nós temos já grandes avanços, nós temos um estatuto bem consolidado, como eu ressaltei, nós temos situações de violação de direitos acontecendo em vários pontos, né, de veículos de comunicação, que já tem normativa específica para que a gente possa identificar a situação e tomar medidas com o que nós já temos, né? Toda violação de direito vai exigir um disparo, né, da rede, entidades notificadoras, que é Assistência Social, Educação, Saúde, Pública e Privada, para o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar é a porta de entrada para começar a fazer a aplicação de medidas de proteção aplicadas na base, né? Uma vez que se demonstre que a situação é de gravidade, passa-se ao Ministério Público, que está no fluxo e protocolo do próprio Estatuto da Criança e Adolescente. O Ministério Público, uma vez acionado, o Sistema de Justiça agora trabalha o conteúdo daquela informação e tem como disparar tanto para o judicial, né, através das esferas criminais, como também na proteção, através de curadorias da infância, todo um trabalho de monitoramento para que essa vida seja novamente resgatada para o momento em que ela deveria estar e que dali diante ela tenha realmente todo o seu acompanhamento através de todo equipamentos do SUAS, equipamentos da saúde e intervenções familiares necessárias. Então, esses pais também são observados. Nós temos capítulos de infrações administrativas por descumprimento do poder parental desse pai, da falta de controle parental. E nós temos na adultização agora mais um desdobramento de um fenômeno que está acontecendo no Brasil e no mundo, que é o sharing, que é esse pai e essa mãe, né, praticamente compartilhando a vida desse filho em tempo real, às vezes, 24 horas nas redes sociais. É como se essa criança não fosse sujeita de direitos, mas ela tem direito à intimidade, à privacidade. Ela não tem intencionalidade para saber que ela está se vendendo na internet, ela não tem essa capacidade de discernimento, e ela tem que ser, na verdade, acompanhada para que no momento oportuno, onde ela pode decidir, assistida, ela diga, quero ou não estar numa rede social. Isso vai acontecer lá na adolescência, depois dos 16 anos que ela é assistida. Então, os pais estão realmente, digamos assim, vacilando. Eles estão expondo, né? Alguns sem uma intenção imediata, né? E muitos pela monetização. Então, nós temos aí a adultização acontecendo, temos o sharing acontecendo nos ambientes, porque os pais estão realmente trazendo conteúdo, e conteúdo esse que está sendo acessado pelos pedófilos. Segundo uma pesquisa na Espanha, foi revelado que a maior parte dos conteúdos que estão na internet, que estão nas redes de pedofilia, foram conteúdos expostos pelos pais. É aquela foto de biquíni, é aquela brincadeira doméstica que infelizmente revela partes do corpo, deixa as crianças um pouquinho mais expostas na sua de privacidade, intimidade da família, e que é acessado como um conteúdo para essa rede de pedofilia. O sharing, que é uma mala de viagem de compartilhamento, né? Ela é chamada de mala de compartilhamento. Os pais compartilham mesmo. Então, essa produção está vindo de casa. Como acontece também, né, no ambiente doméstico, a maior parte das violações de direitos e de abusos e explorações sexuais. Por quê? Porque é um ambiente íntimo, onde a criança está se revelando mais in natura e, infelizmente, muitos agressores estão ali no ambiente vindo no dia a dia, e por conta de doença, porque a pedofilia é considerada uma doença, né? A gente sabe disso, mas está ali com aquele olhar, né, infelizmente desconstruído, né, dessa relação de proteção e de respeito para com aquele corpo, para com aquela criança em formação, para com aquela pessoa em formação, para com aqueles laços de parentesco e afetividade que são ali construídos. Então nós temos realmente assim um debate muito amplo na sociedade hoje, com tantos temas transversos. E quando a gente fala, né, nessa menina que foi lá violada ou que ela descubra antes dos 14 anos, né, essa gestação, né, Thalita? Então, assim, hoje, a sociedade, às vezes, ela não entende, né, dos direitos que ela tem diante dessa gestação. Você podia falar um pouquinho a respeito desse tema pra gente? Sim. Hoje nós temos, no ambiente de violação de direitos, no que toca às questões relacionadas, né, à dignidade sexual, uma série de crimes, né, que são devidamente descritos no Código Penal. Nós temos o estupro de vulnerável,
é uma situação de abuso, né, ou até exploração sexual que possa ocorrer. E o que é o abuso ou exploração sexual? É um ato não consensual, né, de violência sexual contra uma criança e um adolescente. Então, pessoas, porque são pessoas, né, sujeitos de direitos, menores de 14 anos, que são crianças, né, que vão até os 11 anos, e a partir dos 12 nós temos aí o adolescente, até os 19 anos, né, até os 17 anos. Então, se nós tivermos pessoas menores de 14 anos que estão tendo atos, né, sexuais, isso é um ato por si só não consentido. Criança e adolescente menores de 14 anos não consentem com atos. Ah, mas ela disse que desejava e que queria. Ela não tem a capacidade e a vontade. Ela não consente. Isso é estupro de vulnerável no Brasil. Pena de 8 a 15 anos. Se resultar lesão grave, vai até, né, uma faixa de tempo maior. Se for morte, até 30 anos. Então, são penas altíssimas, né? Um crime realmente de alto risco. Então, nós temos esse recorte no Brasil. Ah, mas acima de 14 anos, né? A adolescente a partir dos 15 anos que tem um ato de vontade e que realmente tem um ato sexual. Quais são as outras situações que podem acontecer e que violações de direitos acontecem? Várias, né? Ela continua sendo adolescente, em processo de formação, com o cérebro ainda sem a maturidade necessária para emitir ato de vontade. A partir dos 16 ela tem um ato de vontade, mas mesmo assim a norma penal a protege até os 17 anos. Então nós temos aí a possibilidade de uma corrupção de menores acontecendo, e a corrupção de menores tem vários tipos penais diferenciados. As penas são um pouco menores por conta da faixa etária, mas ainda é considerado sim uma violação de direitos praticar ato sexual contra adolescente da faixa etária de 15 até 17 anos. E cada caso que possa estar ocorrendo, né, cada violação de direitos, seja de abuso de exploração sexual, vai ser devidamente avaliado pelo Ministério Público e pelo sistema de justiça, para se entender no contexto se houve um ato de vontade, se não houve, o que é que resultou nesse ato de vontade, qual foi o contexto dessa ação, porque pode ser uma situação de exploração sexual, que é quando acontece agora o ato consensual ou não consensual, e que haja também uma vantagem ou um benefício a ser perseguido. Mas nós temos, assim, Carol, hoje a necessidade de contextualizar. De repente, a sociedade começou a falar de forma genérica sobre os tipos penais, sem o conhecimento mesmo do contexto. Então, cada situação vai ser devidamente avaliada. O que nós não podemos perder apenas o foco é que menor de 14 anos, sempre em qualquer circunstância, se houver um abuso ou exploração sexual, ela vai estar sendo estuprada. É uma pessoa que sofreu um estupro. A partir dos 15, nós vamos avaliar o contexto para verificarmos se aconteceu ali uma corrupção de menores, se foi uma situação de exploração, né, por corrupção de menores clássica, se foi uma exploração de prostituição, se foi um induzimento, a instigação a essa criança e adolescente estar observando cenas sexuais, né, que é o que nós chamamos de corpos menores por instigação à lascívia de outrem, envolvendo criança e adolescente. Isso acontece muitas vezes nas redes de pedofilia, né, onde algumas crianças são colocadas em imagens para ficar observando as cenas sexuais. Então nós temos uma série de tipos penais específicos hoje no Brasil. O compartilhamento de nudes e de uma série de materiais com crianças e adolescentes participando de cenas. Temos também tipos penais específicos dentro do Estado da criança e adolescente. Então, nós temos uma série de diplomas de responsabilização para estarmos observando cada fato acontecido, né, o enquadramento legal e o acompanhamento. Mas hoje, acontecendo um fato, a primeira porta de entrada, ainda mais considerando aspectos criminais do fato, são os canais de acesso que nós temos. Nós temos hoje um Disque 100 muito poderoso no Brasil. Como Centro de Apoio Operacional da Infância, a gente gere o Disque 100 quando ele traz para a gente a notícia. Então, hoje eu sou a gestora do Disque 100 aqui no estado de Sergipe. Se o fato chegou até Brasília, no canal Disque 100, 24 horas, de domingo a domingo, o fato chega para a nossa caixa, lá do Centro de Apoio Operacional, nós disparamos para as promotorias do interior através da ouvidoria do Ministério Público. Temos o canal 127 da ouvidoria do Ministério Público também, permitindo que a população faça esse acionamento em tempo real, e também o ouvidor vai disparar para o promotor natural do território. Temos também o 81 da DAGV, né, com toda uma preparação técnica, a doutora Mariana lá, muito competente, treinada por uma série de protocolos, inclusive de Brasília, que é muito bem consolidado, que vai receber a notícia e vai disparar também para os órgãos policiais e compartilhar com o Ministério Público. E temos também o Salve, que é uma plataforma nova, um sistema virtual desenvolvido pelo Ministério Público, onde nós colocamos a rede de proteção em contato com o Conselho Tutelar e com o Ministério Público no mesmo ambiente digital.
numa mesma plataforma, uma plataforma digital. Então, nós temos aí a Secretaria de Assistência, Educação e Saúde do Estado de Sergipe, do município, sendo capacitadas nesse momento, todos com login e senha para o fato acontecendo nos equipamentos ou sendo observado pelos atores que estão ali próximos às crianças e adolescentes, seja os professores, seja os assistentes sociais, psicólogos, né, seja os profissionais de saúde que estão nos atendimentos do CRAI, né, das maternidades, observando a situação, comunicar imediatamente do SALVE, que é ali naquela plataforma que o Conselho Tutelar e o Ministério estão sendo acionados e observando o sistema. Então, nós temos que pensar que hoje nós temos caminhos e portas de entrada importantíssimas para a gente agilizar o atendimento e chegar até a responsabilização e também a proteção, que é o nosso maior, né, desafio. Proteger de forma mais imediata, intervindo nessa família, afastando agressores, se for necessário, e também protegendo essa criança com os equipamentos que nós temos à nossa disposição. Então, a gente consegue entender, né, Thalita, que existe, na verdade, um preparo, né, e todo o suporte, né, tanto dessa criança, desse adolescente, quanto da família, de buscar. Então, tem redes de apoio, tem o Salve, né, tem o Disque 100, que eles podem ter. Então, é importante divulgar esse canal para eles saberem que estão sendo assistidos, né, de que existe esse direito. Isso precisa cada vez ser veiculado, né, e que, inclusive, que seja popularizado, assim, digamos, que a população entenda que uma gravidez antes de 14 anos é considerada estupro. É crime. E estupro, no nosso país, É crime. Não, é crime e é uma das possibilidades que a gente tem de interrupção legal da gestação. Sim. Então, é importante ela saber que ela tem esse direito se assim ela desejar, né? Sim. Então, e que as maternidades do Estado, elas precisam acolher essa menina. Exatamente. E acolher essa família se ela assim desejar. Porque a gente sabe que uma gravidez na infância e adolescência, ela traz consequências. E aí eu queria que Priscila falasse para a gente um pouquinho dessas consequências de uma gravidez na infância e na adolescência, tanto da parte de vida de saúde, da parte social, para a parte psíquica. Então, o que é que o levar essa gravidez adiante pode trazer nessa menina? Eu vou só dar um passo atrás, assim, para... Assim, acho que Thalita traz essa coisa importante do histórico, né, desse problema. Realmente é algo que há muito tempo vem sendo trabalhado por muitas instâncias, por muitos organismos sociais, né? O que nos chama a atenção é, mais uma vez, né, a naturalização dessa violência quando uma menina chega grávida. Então, o que fazer quando essa menina está grávida? Quando a gente associa muito violência sexual a algo abrupto, com consequências, né, físicas visíveis, né? E a gente não associa nunca gestação a algo violento, mas existe, né? Perfeito. Tanto existe que a gente não só existe, né? Como existe muito, é um grande problema. A gente tem um número, como eu havia dito, assim, que tem decrescido, mas ainda é muito sério, né? Que a gente, como profissional de saúde, se depare com situações de gestação na infância e se sinta ainda como se desarmado, porque, como Thalita traz, tem várias coisas que precisam ser feitas. Então, onde é que a gente está? Onde é que a gente está perdendo o tempo? Onde é que a gente está perdendo a mão de evitar, inclusive, que essa menina fique tão desprotegida que, inclusive, antes dos 14 anos engravide mais uma vez? Não é um caso nem dois, né? Então, a gente tem essa situação, né, de chegou no serviço de saúde, o que é que eu faço? Como é que eu faço? Ela chega e está grávida, né? Eu estou falando muito, vou trazer mais para cá. Essa menina chega e está grávida, o que é que eu faço? Né? Como é que eu acolho ela? Então, a gente tem investido, né, junto à Secretaria de Saúde e alguns organismos que já trabalham com esse tema, a gente tem investido em formações, né, em capacitar os profissionais de saúde, seja nos hospitais, nas maternidades, nos ambulatórios especializados, na rede suplementar, né? Então, o SUS ele tem uma organização, né, que permite que mesmo que você esteja na rede suplementar, né, tem um colega que é ultrassonografista, ele diz, olha, veio fazer ultrassom, menina de 12 anos, como é que eu faço? Para quem que eu encaminho? Né? Então, a gente sempre orienta, assim, a primeira coisa é acolher. Acolha e depois, né, acolhendo essa menina, acolhendo essa família, garantir que essa menina seja ouvida, né, que ela saiba que ela tem direito ao sigilo, que ela vai tomar a decisão
junto e apoiado por outras pessoas, né? Que ela pode se sentir à vontade, né? E a partir desse acolhimento, a gente poder também informar, né? É fundamental que o profissional de saúde, ele informe quais são os caminhos, né? E os caminhos para uma menina menor de 14 anos, até que se prove o contrário, né? Assim, do ponto de vista legal, e eu acho que a Thalita explicou muito bem, assim, sobre isso. É estupro. Ela foi estuprada. Então, o que é que faz com essa menina? O que é que eu vou fazer? Vou seguir o pré-natal como se nada tivesse acontecido? Vou fazer... Vou fazer como? Vou encaminhar para... Porque eu acho que isso é muito agressivo e é violência, e ela tem que interromper a gestação, né? Então, é muito importante que o profissional de saúde, ele se resguarde para colocar em evidência, para colocar no foco essa menina. É ela quem vai decidir. Então, as informações são importantes. Essa menina precisa saber que ela foi estuprada. No Brasil, a gente considera estupro, então ela precisa saber. Ela tem o direito de saber. Direito à interrupção, né? Sem dúvida. Sabendo, ela tem direito à interrupção. Mas quem vai decidir? Ela precisa saber que ela tem direito à interrupção, aonde que ela pode fazer isso. E ela também precisa saber que ela pode dar seguimento, né? A gravidez inoportuna pode ser desejada. Né? Nesse caso, não só inoportuna, né? É uma gravidez resultante de violência, de estupro, mas ela pode ser desejada. E aí eu tenho recebido assim, alguns colegas, né, profissionais de saúde, e aí ela quer. Como é que a gente faz? Tudo bem, mas a gente, como profissional de saúde, a gente precisa notificar, tanto epidemiologicamente, né, porque no Brasil também a violência sexual ela é não é um agravo, mas é um evento de notificação epidemiológica. A gente precisa monitorar, porque a incidência é muito alta e não é com todas as mulheres, né, não é com mulheres brancas que vivem na cidade, no centro da cidade, é com mulheres negras e periféricas. Então, nós precisamos, como profissionais de saúde, acolher, informar, notificar. A notificação epidemiológica é diferente da notificação do SALVE, mas a gente vai trabalhar para que isso esteja cada vez mais integrado, né, Thalita? Tem trabalhado, né, para que a notificação epidemiológica ela esteja aproximada do acionamento do sistema de garantia de direitos, para proteger essa menina para a decisão que ela quiser tomar. Ela precisa ter suporte e apoio para a decisão que ela quiser tomar. Agora, sem informação, ela não tem como decidir. Ela não tem como decidir algo diferente do que já foi feito até agora. E o que já foi feito até agora é o que os números mostram, é a normalização. É normal. Engravidou? É normal. É normal, mas é normal e vai continuar sendo normal, que a gente vai continuar lidando com a violência sexual e fechando os olhos, dizendo, é assim mesmo, é da cultura. Né? E a gente sabe que não é. A cultura ela não é morta, a cultura é viva. Então, assim como a gente até hoje, né, como a Thalita trouxe, né, a infância não existia, digamos assim, né? A infância é um acontecimento relativamente recente. Então, hoje a gente precisa também construir socialmente uma outra ideia de que a infância e a menina, a criança, ela não pode ser mãe. Ela não nasceu para ser mãe na infância. Ela pode até querer, e a gente vai dar todo suporte para isso. Acho que o serviço de saúde, de educação, porque isso é um problema, né? Falando das consequências, né? A menina que engravida, ela vai muito provavelmente abandonar a escola. O filho da menina que engravida, muito provavelmente vai lidar com essa mãe que está também num processo de maturidade de vida, né? A gente que é mãe aqui, nós três somos mães, né? Sabemos que não é brincadeira, né? São responsabilidades que lhe colocam ao avesso, né? A maternidade realmente ela mexe com a estrutura familiar, com a nossa estrutura pessoal, né? Então, as consequências têm a ver com não só as dificuldades de manter a escola, mas também as dificuldades de inserção no mercado de trabalho, se esse for um caminho para essa menina quer ser profissional, ela vai ter mais dificuldade, porque ela tem um filho para criar, né? A gente lida ainda, junto com essas consequências, a gente tem ainda um problema importante, né? Que é eu vou chamar de consequência, mas na verdade é a repetição de um problema sério, né? Que é a responsabilidade paterna, né? Então, os meninos, os pais, cadê os pais? Essas crianças vão nascer sem uma referência de um pai responsável, né? Eu entendo isso do ponto de vista epidemiológico, a gente tem pouca informação, mas assim, eu entendo que essa é uma das consequências que a gente precisa considerar, né? Quando uma menina engravida, ela não engravida, ela engravida de um pai, né? Que a gente tem levantado aí, né, essa crítica social, essa interrogação social, né, quando a gente fala de estuprador, né,
Então, assim, diferenciar quem é essa pessoa, né, a responsabilidade dessa pessoa com essa criança, né, com essa mãe e com essa cria aí, eu acho que são pontos que são importantes de a gente levar em consideração, não só nas consequências daquela gestação na infância, mas do ponto de vista social, cultural, histórico, até quando a gente vai ter essa realidade de ausência de responsabilidade paterna, né, com relação a um problema que não é só da menina que engravidou, é social, é familiar. Né? O que a doutora Priscila está colocando é muito importante mesmo, né? Porque nós temos aí, nos pontos que ela pontuou, duas situações bem relevantes. Quando existe a notificação epidemiológica, né, voltando um pouco atrás também, nós precisamos necessariamente ter a notificação compulsória que foi estabelecida pelo ECA, né? Porque o ECA estabelece a obrigatoriedade dos serviços de assistência, né, saúde e educação, de fazer a comunicação. Em comunicando, isso vai ser trabalhado agora com o sistema de justiça de fundo observando. Vai ser trabalhada essa criança, vai ser trabalhada esse adolescente, vai ser trabalhado a família, inclusive muitas vezes dos familiares, como fazem parte também do grupo de pessoas que agrediram, né, e que participaram dessa violência, inclusive sexual, também vai ter que ter uma série de intervenções. Talvez essa família precise ter um afastamento, né, inclusive com medida protetiva, realmente, tanto que nós compartilhamos, às vezes, na promotoria da infância, as informações com a promotoria criminal. Nós trabalhamos a parte com a equipe da assistência da escuta especializada, nós trabalhamos as orientações sobre o que é uma interrupção na gravidez, às vezes até o profissional de saúde que já tem as portarias do Ministério da Saúde, que já sabe que pode fazer a interrupção, caso a família assim demonstre o desejo, já veja pelos exames que realmente é uma situação de estupro de vulnerável, já pode fazer, independentemente de ordem judicial. Isso é muito objetivo, regulamentado já, mas às vezes os profissionais ficam um pouco inseguros e às vezes mantêm contato com a promotoria da infância, através seja da notificação do SAU, através mesmo de um contato direto, e a gente está sempre orientando nesse sentido. Então, vocês podem fazer se a família já adere, mas a família não adere, ou a família adere e a criança, ou a adolescente, inclusive, com voz ativa, diz, mas eu não quero, né? Ou por uma questão de desconhecimento lógico, uma criança da informação, ou um adolescente que também deseja até, porque do ponto de vista dela houve um consentimento, ela tinha uma relação afetiva, enfim. Isso tem que ser trabalhado também pela escuta especializada, pelos profissionais da psicologia, né? Profissionais da assistência, os profissionais, inclusive clínicos, serão ouvidos também, porque eles precisam também nos dizer, diante dessa voz ativa, né? Dizendo que desejam uma gestação, dentro de um quadro clínico, qual a situação de risco àquela mãe, porque às vezes há situações em que o Ministério Público vai ter que realmente intervir e entrar com medidas para suprir uma vontade de um pai ou de uma mãe, né, e dessa criança, no desejo de querer, porque existe um risco à vida imediata. Sim. Então, nós temos que manejar as ações civis públicas, medidas protetivas, com intervenções para uma interrupção ainda que não desejada. Então, são situações bem complexas. Sim. E no que toca a questão da responsabilidade do pai, é bem interessante. Ela falou assim, nossa, realmente, ela foi muito, muito além. Porque nós temos um estuprador, né, os menores de 14 anos, nós temos uma figura de um estuprador, né, ou por conivência, né, uma pessoa que também participa do estupro, que também pode ter uma mulher ali de fundo, né, Sim. participando por conivência, né, uma outra forma de participação no estupro. Mas nós temos também a figura de um pai, de uma criança, que pode acabar nascendo e precisa também dessa parentalidade. Então, nós temos também vários projetos importantíssimos no Ministério Público no país inteiro, que é a Paternidade Responsável. Nós temos uma lei 8.560. Essa lei estabelece que todo e qualquer, né, reconhecimento de maternidade, uma vez devidamente registrado, a ausência de um pai no registro de nascimento já determina que o próprio cartório já comunique isso ao Ministério Público. E o Ministério Público tem a obrigação de verificar esse assento de nascimento onde não há um pai, né, e realmente acionar essa família para que a gente possa agora fazer um trabalho e tentar identificar quem é essa pessoa que possa ser que até seja um agressor, mas ele também tem a responsabilidade em relação a uma vida que nasceu por conta desse ato consensual ou não consensual. Então, vamos agora trabalhar a parentalidade e a paternidade responsável. Então, nós temos uma série de mecanismos jurídicos, né, que nos permitem realmente trazer a responsabilidade e também a proteção dessa vida que está na iminência de acontecer, né, de estrear. Então, nós precisamos realmente fazer um trabalho realmente todo integrado. O sistema de garantias, ele é trabalho de equipe mesmo, não é não? Trabalho de se dar as mãos. Todo mundo tem que conversar, às vezes, na mesma mesa, para entendermos, em relação àquela vida que foi violada nos seus direitos mais essenciais, mais íntimos, né, direito sexual, os direitos mais, né, íntimos, intrínsecos à pessoa, né, a dignidade da pessoa humana.
Quando o fato de violação acontece, qual é o plano de trabalho? Aí entra o plano de trabalho e atuação, né, os Sim. PIAs, né, para que a gente possa entender quais são os caminhos todos que vamos perseguir, seja a nível de assistência, psicologia, psiquiatria, intervenções médicas e também, né, a recuperação, né, desse estado emocional ou dessa pessoa para que ela possa continuar seguindo sua vida com a dignidade e com todos os acompanhamentos. É. E o sistema de justiça tem esse braço forte também, eu E acho que é essa importante. parceria eu acho que é fundamental, né? Porque, veja, a gente tem 2 dados que eu acho que são bem importantes. Um é que, assim, boa parte, mais de 50% dessas meninas, elas fizeram pré-natal, 7 consultas ou mais, e a notificação da violência, ela não aconteceu. Olha, né, Então, subnotificação. a subnotificação, ela é enorme. E o que A é gente... interessante nesse processo é assim, porque eu entendo que assim, além de ser uma, digamos, falta de conhecimento do profissional que está acolhendo essa menina, tem a questão do medo. É uma menina. E ela está dentro de uma família que, às vezes, tem vergonha, inclusive, dela estar grávida e força a viver junto com essa outra pessoa. E ela não é ouvida em nenhum momento. Então, o que é que a gente tem, na verdade, assim? A menina que ela quer interromper. Ela não quer seguir. Mas ela não é assistida pela família. O que é que ela precisa fazer nesse caso? Assim, de maneira bem, digamos, prática, né? Ela está ouvindo aqui a gente hoje. Ela tô grávida, mas minha família não quer que eu interrompa, mas eu não quero permanecer assim. Ela pode ser acolhida de alguma forma. Como é que ela se comporta nesse momento? O que é que ela pode procurar? Sergipe tem um serviço que é bem importante, né? A gente tem uma conquista, assim. O CRIA é um serviço de referência para nós, que fica situado ao lado da Maternidade Nossa Senhora de Lourdes, e ele é o lugar de referência para violências sexuais na infância. Então, vou falar pela saúde, viu, Thalita? Depois você complementa e dá a sua perspectiva, assim. Vou pedir que quem estiver assistindo a gente, se houver alguém que está nessa situação, sabe, Maria, é muito importante você trazer isso, procure um profissional de saúde, procure um adulto, procure alguém que possa lhe ajudar a acessar o seu direito, né? Eu quero viver no mundo em que toda gravidez seja desejada, né? Me emociona, assim. Viver uma gestação não desejada, né? Ter um parto não desejado, ter um filho não desejado, é algo que a gente não deve desejar para ninguém, né? E acho que a gente deve se organizar como sociedade para proteger essa menina. Então, se você está vivendo uma situação como essa, procure o serviço de saúde. Se você estiver longe de Aracaju, mas for mais fácil vir até o CRIA ele atende o tempo inteiro lá na Maternidade Nossa Senhora de Lourdes, tem porta aberta. Então, tem como você ser acolhida e ouvida, né? Saia desse ciclo de medo, acho que isso que é importante, né? Sair do ciclo de medo, buscar ajuda nos familiares e na equipe de saúde. Acho que a primeira porta de entrada é sempre o serviço de saúde, né? Posso estar enviesada. Sem dúvida. O sistema de saúde, né, enfim, sempre porta aberta, é uma das portas mais importantes a ser acessado por essa menina, né, independente da idade que ela tiver. Mas eu vou complementando aqui, nós temos aí a escola, porque a escola, o contato muito próximo daquela rede de apoio, né, pode também fazer os acessos acontecerem. Então, nós temos aí a professora da sala de aula, nós temos a diretora da escola, ou algum profissional que ela possa ter empatia. Nós temos, para aqueles que conseguem fazer o acesso, né, através de contatos telefônicos, o Disque 100, que é importante. Ah, mas vai chegar, é um Disque 100 nacional, vai para Brasília e volta, chega. Eu digo chega porque eu sou gestora dele, chega. 127, que é a ouvidoria do Ministério Público, então um telefone de contato 127, até utilizar dentro do nosso celular a consulta, ouvidoria@mpse, tem um linkzinho que quando você abre, já coloca lá todos os dados, informa, pode até colocar sigilo, disparar que vai chegar também no Ministério Público. Nós temos o canal do 181, que é a DAGV, temos profissionais capacitados de plantão para registrar o fato e fazer também não só a parte criminal acontecer, como também a parte de proteção. Nós temos o CRAS Sergipe, né, que é o Centro de Referência de Atenção de Atendimento a Criança e Adolescente Vítima de Violência Sexual. Ele é porta aberta para o estado todo. Ele atende independentemente da classe social, qualquer menina que se sinta de alguma forma
violada nos seus direitos, em especial no que toca, né, a sua dignidade sexual, ela se sente violentada, agredida, ela quer um aconselhamento, orientação, o CRAS Sergipe é porta aberta, mas ele tem um limite de horário, ele funciona de segunda a sexta, de 7 da manhã até às 7 da noite. Então é necessário que essa menina entenda que na hora que ela não tiver essa porta aberta por conta de um horário de funcionamento, que ela também vai ter como referência na pactuação o Hospital da Criança, que também pode ser acessado, ou qualquer outro hospital que possa estar recebendo a informação e pedir apoio mesmo. Eu preciso que essa informação chegue até os órgãos de proteção. Eu preciso que chegue para o Conselho Tutelar, eu preciso que chegue para o Ministério Público da Infância. Então, se ela reforça isso, ela está dizendo, precisa desse socorro, precisa dessa orientação. Temos também a vara da Infância e Juventude. Aqui em Aracaju, por exemplo, nós temos ali no CEASA, né, a porta de entrada, que é realmente o local onde vai ter uma equipe multidisciplinar também para orientar. E aí, falando do tribunal, do tribunal dos fóruns, né, da infância, que estão espalhados por todos os municípios sergipanos, onde tiver um fórum, vai ter um juiz da infância, um promotor da infância, para também ser acionado e fazer os encaminhamentos. Nós precisamos lembrar essa menina que ela também tem direito, a depender do contexto do que está acontecendo, à entrega legal. A entrega legal é um direito, né, dessa mãe, quando ela se vê numa situação em que ela não quer ter a gestação, mas ela não quer ter, né, os cuidados imediatos com essa criança, ela tem o direito de entregar e não ser julgada por isso. Nem ser julgada no serviço de saúde, nem ser julgada no serviço de assistência, nem aonde ela acionar o serviço. Hoje, quem capitaneia, né, esse protocolo é o Tribunal de Justiça. Existe um provimento que estabelece como ocorrerá a entrega legal. Essa mãe será recepcionada, independente da idade dela. Haverá a notícia de que ela deseja entregar essa criança que vai nascer ou está por nascer. Haverá a abertura de um procedimento, a equipe profissional vai ser acionada, ela vai ser ouvida no ambiente protegido, ela vai ser encaminhada também para as redes de proteção para fazer os encaminhamentos que ela precisa fazer para amadurecer essas informações todas. E essa criança, depois do fim de um procedimento, ela poderá sim ter um acolhimento imediato ocorrendo e no futuro essa criança está no SNA, que é o Cadastro Nacional de Adoção, e vir uma família realmente a estar acolhendo essa criança que inicialmente não foi desejada para um cuidado imediato pelos seus pais e pela sua referência materna, mas ela terá, sim, no ambiente da convivência comunitária, um acolhimento e poderá progredir também outras famílias que têm uma estrutura emocional, né, e uma estrutura razoável para conseguir fazer essa criança se desenvolver bem, com uma boa formação. Enfim, nós temos alguns caminhos realmente a perseguir, mas o muito importante é essa menina saber que ela não está sozinha. Muitas portas podem ser abertas. E aonde você bater que tiver dificuldade, nunca esqueça que você tem o Ministério Público de Sergipe, os promotores da infância de todos os territórios. E há hoje, Carol, uma grande mobilização nacional para que todos os ministérios públicos pautem com prioridade absoluta todas as demandas que cheguem em relação à infância. Os nossos plantões já estão com orientações. Tivemos agora, semana passada, na quinta-feira, uma recomendação exemplar do Conselho Nacional do Ministério Público estabelecendo todas as diretrizes para todos os gabinetes não terem concurso de preferência em relação a réus presos e situações criminais para a infância. A infância é prioridade absoluta. O único diploma que nós temos que estabelecer prioridade absoluta para a sua análise e tramitação é a infância e adolescência. Então, não teremos mais concurso de preferências, o réu preso, o criminal, não. É criança e adolescente, é situação de risco ou situação de crime, nós vamos ter que pautar com prioridade e seremos responsabilizados se não fizermos isso. Então, que nunca esqueça que existe gabinetes abertos. Agora, o Disque 100, né, nacional, que é o Disque Denúncia, 181 da DAGV, 127 da Ouvidoria do Ministério Público, são canais imprescindíveis para ser conhecido por toda a população infanto-juvenil. E no que toca o recorde de exploração e abusos sexuais, a essa menina que pode estar em situação de risco. E o CRAS Sergipe é uma porta de entrada forte hoje dentro do sistema de saúde, porque ali nós temos um atendimento integrado. Ali tem psicólogo, assistente social, tem posto da Secretaria de Segurança Pública para fazer as ocorrências. Nós temos a equipe de intervenções necessárias para alguma situação. Temos as profilaxias para as DSTs, né, doenças sexualmente transmissíveis. Temos a perícia, né, ela estava fixa, mas agora teve uma solução de continuidade por algumas demandas, mas ela é acionada e o perito vai lá para dentro, e um ambiente humanizado, acolhedor, que protege
né? Que não revitimiza. Então, ainda que pareça pequeno, ele é grandioso. E tem profissionais muito vocacionados e comprometidos. Então, essa menina não está só. E ela tem que entender isso. É todo mundo junto. Aqui é uma sororidade mesmo. É de mulher para mulher. É de elas para elas, né? Elas para elas. Mater e elas. É importantíssimo a gente ter essas informações aqui. E eu queria, assim, num bate-bola bem rápido, em uma frase, que vocês dissessem assim: se a gente tivesse uma mensagem para essas meninas, essas famílias, né, na verdade, os profissionais de saúde e os educadores, qual o principal alerta, qual a principal orientação dentro de cada um desses temas que se juntam, né? Da adultização na infância e o zero gravidez na infância. Então, Thalita e Priscila, uma frasezinha do que a gente pode deixar de orientação, né? Do que a gente pode deixar de mensagem final. As famílias e as meninas que saibam que não estão sós e, né, todas essas informações que a Thalita trouxe. E para os colegas, né, profissionais de saúde, para os profissionais servidores públicos, profissionais de saúde, de educação, de assistência, reconheçam, não tapem os olhos. Quando a gente silencia diante de uma violência, por mais difícil que seja lidar com ela, pior é ela permanecer, pior é ela continuar. Então, admita, né? Veja, olhe, se coloque no lugar do outro. A frase ficou comprida. Mas se coloque no lugar do outro, ofereça ajuda, apoio, acolhimento e notifique. Thalita. Difícil resumir uma frase. Fica comprida, Tudo né? que a gente deseja passar, não só a criança e adolescente, que é o protagonista, né, nesse nosso bate-papo, é para quem a gente se volta desejando uma infância e uma adolescência mais tranquila, com mais proteção, com mais segurança, para que possam ser adultos mais seguros. Reforça a necessidade de conhecimento. Jovem, criança e adolescente, leia, né? Busque orientação, busque entender, né, em que fase você está, o que é que você precisa saber para melhor entender os seus direitos, porque você é sujeito de direitos. Nós temos aqui o ECA, em miúdos, do Senado Federal. Também tem, né, em ambiente digital. E acho que é um trabalho belíssimo do Senado para tentar investir melhor na orientação dessa criança, para ela se ver com os direitos. Eu tenho direito. Eu posso, né? Eu posso dizer, eu posso falar, eu posso dizer onde está doendo. Eu posso confiar em alguém e dizer que aqui está doendo, eu preciso de ajuda, eu preciso de socorro. E aos pais, Carol, o que eu desejo e o que eu alerto é que não há o que fazermos a não ser vigiar. Essa vigilância é que nos permitirá reconhecermos que existe um risco. E esse risco precisa ser protegido, porque nós estamos perdendo vidas, mudando trajetórias. Essas pessoas poderão ser amanhã os adultos que nós responsabilizaremos. Então, se nós não investirmos na nossa infância, na nossa adolescência, nós estaremos no futuro pagando um preço alto por uma sociedade degradada, corrompida, que poderá, enfim, não ter mais os valores que nós desejamos ter, de uma boa convivência, de fraternidade, de justiça. Então, para os jovens eu peço que se eduquem, que vão atrás do conhecimento. E para os pais, que exerçam sua parentalidade vigiai. Um tema difícil para a gente ter hoje discutido aqui, mas que mostra o quão importante é a gente cuidar das nossas crianças e adolescentes de uma forma que seja, digamos assim, respeitosa, né? De uma forma que seja acolhedora e com responsabilidade. Né? Eu agradeço as duas queridas de estarem aqui comigo hoje, nesse episódio que a gente trouxe, e espero vocês para o próximo episódio do Mater e Elas. Nós que agradecemos. Obrigada, Carol, pela confiança.